Eu não tô nem aí pra crítica. Lançam candidatura sem consultar ninguém e aí quer que todo mundo engula, tem moral pra falar. Se tem alguém aqui que tem moral, sou eu. Você não é crente, você faz voodoo, faz um bonequinho careca e manda bala. Nesse vídeo você vai ver Silas Malafaia dizendo que a direita é uma vergonha. E você também verá o pastor Cláudio Duarte comparando Moraes ao apóstolo Paulo e ironizando o plano de alguns evangélicos contra o Moraes. E no final você vai ver o Moraes falando sobre esses planos que algumas pessoas têm contra ele, ironizando também. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu quero pedir para que você deixe aqui a sua opinião. O que você acha dos cristãos envolvidos com política? O que você acha de tudo isso que está acontecendo? Escreve também se você é da direita, da esquerda ou se você não se envolve com política. Vamos pro vídeo. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos de vontade própria. Bolsonaro era contra, chegou até a chorar. Eu tenho relacionamento com eles, a família toda sabe. Eduardo Bolsonaro foi porque quis. Bolsonaro não queria que ele fosse. Isso aqui é uma verdade também. Tudo na política não é feito na base da emoção ou de rede social. Eu não tô nem aí pra crítica. Eu tenho dito, a direita tem muito o que aprender. É uma vergonha. Lançam candidatura fora de hora, lançam candidatura sem consultar ninguém, e aí quer que todo mundo engula de tudo que é jeito. Vamos ter calma, vamos ter estratégia política, e eu tenho moral pra falar, com todo respeito. Se tem alguém aqui que tem moral, sou eu. É só acompanhar um pouquinho a minha história e o que tá acontecendo comigo. Se eu tivesse um cara hoje no Brasil para chamar de Paulo, eu diria Alexandre de Moraes. E você, quando olha para ele, provavelmente, o que você pensa? Isso é um crápula, um indivíduo que teria que morrer. Morrer sim, é verdade. Mas segundo a Bíblia, não vos peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal, que morra para o pecado e se levante uma nova pessoa. Deus tem poder para fazer isso? Sim ou não? Sim. Isso. Mas normalmente a maioria dos crentes, meu irmão, está orando para ele desce fogo, porque a justiça do Senhor vai e vai matar. Você não é crente, você faz voodoo, faz um bonequinho careca e manda bala. Nem apresentado a ninguém que a Polícia Federal mapeou todos os Kid Pretos que iriam executar exatamente esse planejamento, punhal verde e amarelo na Operação Copa 2022. Todos vocês lembram os nomes? Brasil, Gana, Japão. Agora, às vezes, realmente, nós entendemos a importância do direito ao silêncio. É melhor pedir o direito ao silêncio do que dizer é um arquivo digital que nada mais retrata de um pensamento meu que foi digitalizado. Tivemos um outro réu aqui condenado que dizia que mandava mensagens para si mesmo. Lembra? Dizendo, bom dia, presidente. Presidente, vamos fazer isso, 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 isso. E ao ser indagado, mas por que você se chamava de presidente? Não, era só para eu poder pensar melhor, ou como diria aqui, digitalizar melhor meu pensamento. E por que disse isso? Porque não há defesa possível quando a impressão do documento punhal verde e amarelo, posteriormente renomeado para PLJ Docs, quando a impressão foi feita no Palácio do Planalto, todos se recordam aqui, já cheguei a me referir isso em outras, principalmente no núcleo crucial, foi feita no Palácio do Planalto no dia 9/11 de 2022, posteriormente levado ao Palácio do Alvorada, considerando o registro de entrada do réu Mário Fernandes, na mesma data, às 17h48 e a saída às 18h56, quando ele foi conversar com o líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, sobre o planejamento. Imprimiu no Palácio do Planalto e foi levar em reunião com o presidente da República, o então presidente da República, o líder da organização criminosa, no Palácio do Alvorada. E tudo isso é documentado, as provas todas elas documentadas. Não há, então, nenhuma dúvida da atuação do réu Mário Fernandes na promoção dessa organização criminosa e unidade de desígnios com o núcleo crucial, aqui diretamente ligado com o núcleo crucial. Essa, ministro Dani, é outra questão importante, e já
todos nós, nos vários votos, temos destacado, que mostra realmente tratar-se de uma organização criminosa que se apoderou dos órgãos estatais, porque a correlação entre elas, a comunicação capitalizada muito pelo réu colaborador, uma vez que o réu colaborador é ajudante de ordens, o líder da organização criminosa, mas também as correlações reflexas, porque todos, ou a maioria dos militares, a maioria era de forças especiais, dos kids pretos. Então, mostra aqui realmente a atuação direcionada a único foco, o foco de manutenção do poder à força, nem que para isso precisassem matar autoridades, destruir instituições e gerar o caos social no Brasil. Ainda comprovou-se que esse conteúdo apreendido em posse de Mário Fernandes foi usado na reunião na residência do réu, já condenado Walter Souza Braga Neto, aquela reunião que todos recordamos, organizada pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Em 8/11/2022, o colaborador recebeu mensagem do militar Rafael Martins de Oliveira pedindo rascunha alguma coisa, tendo respondido, fica tranquilo, está sendo feito. E no dia seguinte, o general Mário Sérgio imprimiu o plano Punhal Verde e Amarelo e participou da reunião com Jair Messias Bolsonaro. Tudo interligado. E aqui também é interessante, eu não poderia deixar de comentar, que, com devido respeito, obviamente, mas quem não participou dos outros julgamentos, não ouviu, não acompanhou os fatos e ouviu somente algumas sustentações orais na semana passada, parece que o grande líder da organização criminosa que articulou tudo foi o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Ele escreveu isso, ele incriminou não sei quem, ele teria feito documentos, ele aquilo... ou seja, o mordomo leva a culpa de novo pelo chefe da organização criminosa. E aqui não há nenhuma dúvida, porque o próprio réu, Mário Fernandes, diz que ele que fez. É um pensamento digitalizado. E a prova de que ele imprimiu no Palácio do Planalto e que ele, na sequência, foi para o Palácio do